Olá, no Repórter Eco de hoje você vai acompanhar o trabalho criativo de músicos que tiram som de sucata. Tem também tecnologia nacional para reciclar sobras de tubo de pasta de dente. E ainda conheço o acordo da ONU que está em vigor e é importante para a conservação da biodiversidade. O Protocolo de Nagoya, que regulamenta o acesso e uso da diversidade biológica, foi ratificado por mais de 50 países, menos o Brasil, o campeão mundial em número de espécies animais e vegetais da Terra. Esta pequena empresa recicla resíduos de produtos de higiene bucal. E gaveta de madeira, latas e até antena parabólica velha viram violino, bateria e contrabaixo nesta banda de artistas talentosos. O Protocolo de Nagoya é considerado um documento importante para a conservação da biodiversidade. Ele trata do acesso e repartição de benefícios pelo uso da diversidade de espécies de plantas e animais. O acordo entrou em vigor depois de ratificado por mais de 50 países da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica. A posição do Brasil gerou polêmica. Eu diria que o momento atual é de apreensão e de uma necessária rapidez na tomada de ações e decisões. Assim, a engenheira agrônoma e mestre em ciência ambiental Maria Cecília Veide Brito define a urgência em conservar a biodiversidade. Secretária-geral do WWF no Brasil, organização internacional dedicada a projetos e campanhas de proteção à natureza, ela defende políticas mais eficientes que levem à valorização dos recursos naturais. Uma das formas, segundo ela, é o pagamento aos chamados serviços ambientais prestados pelas florestas. As florestas servem para um monte de coisas, mas também servem para manter o carbono na terra, não mandando esse carbono para a atmosfera. Por isso, as florestas que estão mantidas de pé também devem receber por esse serviço, e aqueles que cuidam das florestas de pé na mesma direção. Maria Cecília, que atua na área ambiental há mais de 25 anos e já ocupou inclusive o cargo de secretária de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, apoia a manutenção e criação de novas áreas protegidas, especialmente nos biomas mais ameaçados. Áreas como o Cerrado, que estão sofrendo um processo de desmatamento continuadamente acelerado, e mesmo áreas na Mata Atlântica, na região sul do país, que estão desenhadas e propostas há vários anos, continuam no papel. Áreas na Caatinga, que é a nossa área semi-árida, onde existe uma biodiversidade enorme, também não se criam essas áreas. As organizações da sociedade civil também têm um papel muito importante para a conservação das florestas, acredita Maria Cecília. O monitoramento da fauna e da flora, feito inclusive por ONGs como o WWF, resulta nas chamadas listas vermelhas, que cada vez mais alertam para o desaparecimento de espécies. Existem duas leituras que se complementam, não são verdade absoluta. Uma é que, de fato, estamos aumentando o uso do solo, mudando o uso do solo, então cortando florestas, aterrando mangues, poluindo os mares e os rios. Então, tudo isso faz com que as espécies percam os seus ambientes e, portanto, vão sumindo numericamente falando. Por outro lado, a ciência e a condição de pesquisa dos brasileiros também aumentou, então hoje nós reconhecemos mais esses processos. Então, a lista ela aumenta por essas duas vertentes, a vertente da destruição e a vertente do conhecimento. No entanto, o que a gente sabe é que o processo de detonação, de destruição dos nossos ambientes, ele continua muito grande. Então, tendencialmente, o aumento tem se dado mais por isso do que pelo conhecimento científico, que também melhorou. O WWF atua em todos os biomas brasileiros. Na Amazônia, por exemplo, fornece aos governos informações baseadas em pesquisa científica para mapear as áreas prioritárias para a conservação. Auxiliamos o governo federal e governos dos estados da Amazônia a constituir o chamado Áreas Protegidas da Amazônia, que é o maior
programa de florestas tropicais do mundo. O maior, não tem outro similar e nem perto de ser similar. Além disso, a gente ajuda os governos com as pesquisas a dizer qual é o melhor desenho que essas áreas devem ter. Maria Cecília se mostra desapontada com o fato do Congresso brasileiro não ter ratificado ainda o chamado Protocolo de Nagoya. O documento, assinado por mais de 50 países em outubro de 2014, regula o uso dos recursos genéticos e a distribuição ou repartição dos benefícios. Os recursos genéticos, aqueles recursos que estão dentro dos indivíduos, né, dos seres vivos, é soberania do país. Então ele é do Brasil, ele é da China, ele é da Índia, onde ele estiver. Para você pegar esse recurso, você tem que pedir. Naturalmente, se eu estivesse em casa e alguém fosse pegar uma lata de ervilha, a pessoa provavelmente teria que pedir para mim para pegar. É igualzinho, então tem que pedir. O protocolo regula essas relações entre os países, por isso ele é tão importante, porque ele evita a biopirataria, ele evita que países sejam explorados sem sequer saber e que depois eles passam a ser explorados de novo com a venda dos produtos sem que eles tenham nada em troca. Então, quando a gente fala que é importante ratificar o protocolo, que o Brasil não ratificou, infelizmente, a gente está dizendo isso. É preciso trazer clareza, justiça, transparência e segurança nessas relações. Você acompanha agora fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Reunião da COP20. Representantes de 190 países da ONU que integram a Convenção sobre o Clima negociam em Lima, Peru, o rascunho do documento com medidas para frear o aumento da temperatura da Terra. O texto base vai substituir o Protocolo de Quioto, considerado ineficaz para conter o aquecimento global. O novo acordo tem que ser aprovado e assinado até o final de 2015, durante a COP21 em Paris. O conteúdo passará a vigorar a partir de 2020. As negociações tentam estabelecer quanto cada país deverá cortar de emissões de gases de efeito estufa e como vão colocar em prática o futuro tratado. China e Estados Unidos, os dois maiores poluidores da Terra, já demonstraram intenção de diminuir as emissões. A União Europeia também pretende fazer a sua parte. O Brasil mantém a posição de que os países desenvolvidos devem permanecer como os maiores responsáveis pelos cortes das emissões, e não as nações emergentes. A ONG internacional The Nature Conservancy assina convênio de cooperação com o governo de São Paulo para mapear locais onde devem ser plantadas até 40 milhões de mudas de árvores. O objetivo é recuperar áreas de vegetação nos entornos de mananciais do sistema Cantareira e do Alto Tietê. O governo de São Paulo fecha acordo com o governo federal de 2 bilhões e 600 milhões de reais para financiar as obras do sistema produtor São Lourenço. O objetivo é melhorar a captação e o abastecimento de água para o estado paulista. O Repórter Eco participa de mais 2 finais de prêmios, o da Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, e o prêmio do Instituto Socioambiental Chico Mendes. O programa da TV Cultura ficou entre os melhores na área de meio ambiente e qualidade de vida da TV brasileira. Aguarde, porque tem mais! Artistas criativos preocupados com a conservação do meio ambiente tiram som de qualidade com instrumentos musicais feitos de sucata. E uma pequena empresa transforma resíduos da indústria de tubo de pasta de dente em coletores para reciclagem. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Uma empresa do interior de São Paulo se especializou em reciclar sobras da indústria de tubo de pasta de dente. O material é transformado em coletores para incentivar o reaproveitamento de resíduos.
As placas são resistentes e pesadas. Uma destas, de 2,20 metros por 1, pesa cerca de 20 quilos. Nela estão contidas cerca de 800 unidades de embalagens de um produto que faz parte do nosso dia a dia. Estas placas aqui são compostas por 75% de plástico e 25% de alumínio. Esse material vem da indústria que fabrica os tubos de pastas de dentes e iria parar no aterro sanitário, porque saiu da especificação durante o processo de fabricação. Do tubo da pasta de dente a gente aproveita o quê? São os restos da produção, os perfis que saem fora de padrão, alguns tubos que eles acabam, né, se rompendo, né? Então toda essa parte aqui, que é o tubo de plástico e alumínio, é o que a gente aproveita. Vocês ainda não conseguiram um jeito de utilizar aquele tubo de pasta de dente que a gente já consumiu ali o produto em casa? Olha, nós até gostaríamos, né? Mas infelizmente não é possível pela questão da logística, que é muito caro, e o tratamento inviabiliza o produto. Neste galpão do Distrito Industrial de Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista, as placas são transformadas em diversos tipos de coletores usados para incentivar a reciclagem. Entre eles, o de pilhas e baterias. Tem também o de lâmpadas fluorescentes, com filtro de carvão ativado para absorver um eventual vazamento de mercúrio, material tóxico, se houver rompimento. Eles são vendidos para várias regiões do país. É um produto que não dá uma margem muito alta, até mesmo porque ele é um produto artesanal. E assim, falta um pouco do incentivo dos nossos governantes, né? Em questão de isenção de imposto, por ser um produto ecologicamente correto, nós deveríamos ter uma isenção. Nós pagamos o mesmo imposto que se paga hoje uma empresa que gera resíduo que polui o meio ambiente. O fabricante afirma que estes coletores duram tanto ou mais do que os feitos com plástico convencional. Instalados ao ar livre, o único inconveniente é que desbotam um pouco. Você já tem 10 anos fazendo isso aqui. Mudou o mercado? Mudou a aceitação do produto? Sim, o mercado hoje, pelo que nós percebemos, as empresas estão ficando mais conscientes, né? Os municípios, as prefeituras, o governo federal, estadual, estão tendo uma consciência maior sobre a sustentabilidade. Tanto é que o nosso produto não é mais barato que o plástico, ele está quase próximo e as pessoas, as empresas estão aceitando bem esse produto, né, por essa questão da conscientização ambiental. Você sabe como se chama o lugar em que vive? Cientistas da Universidade do Havaí estão dando uma nova configuração ao lugar que o planeta Terra ocupa no espaço. Dizem que a Via Láctea, onde estamos, de fato pertence a um grupo de galáxias inserido num aglomerado chamado de Virgem. Mas este, descobriu-se agora ao mapear 8.000 galáxias, é parte de um superaglomerado batizado pelos cientistas de Laniakea. Esse é o lugar onde nós vivemos. Outro grupo de cientistas, pesquisando em Atacama, no Chile, descobriu as moléculas orgânicas mais complexas detectadas até aqui no espaço interestelar. São moléculas ramificadas, encontráveis em aminoácidos que indicariam a possibilidade de detectar em outras áreas no espaço moléculas essenciais para a existência de vida. Essas moléculas de isopropilcianido estão em uma nuvem gigante de gás conhecida como Sagitários B2, próxima ao centro da Via Láctea, um dos alvos preferidos pelos astrônomos que buscam moléculas e fórmulas de vida no espaço. Muitos passos vêm sendo dados nessa busca de vida. Uma sonda chegou a um cometa depois de viajar durante 10 anos por 6,4 bilhões de quilômetros.
e vai estudar uma formação gigantesca de poeira e gelo em torno desse corpo que gira ao redor do Sol. Quem sabe o que nos espera? Dos 100 bilhões de estrelas da Via Láctea, cerca de 20 bilhões são parecidas com o Sol. E isso abre muitas possibilidades para pesquisas de vida no espaço. Chegou a hora do vídeo que a gente escolheu para você na internet. Cenas congeladas no tempo fazem sucesso na rede social. Um drone revelou a cidade fantasma no norte da Ucrânia depois de 28 anos do acidente na usina nuclear de Chernobyl. O aparelho foi usado pelo fotógrafo Danny Cook para produzir documentário para o 60 Minutes, programa da rede de TV norte-americana CBS. As imagens aéreas mostram um parque de diversões, prédios da antiga União Soviética, casas, praças e ruas desertas de Pripyat, região que fica a apenas 20 quilômetros da usina. Cerca de 50 mil habitantes tiveram que ser retirados às pressas em 26 de abril de 1986, quando aconteceu o pior acidente nuclear da história da humanidade. A explosão de um dos reatores causou a morte direta de 56 pessoas e outras 4.000 mortes indiretas, em consequência de doenças geradas pelo efeito cumulativo das partículas radioativas. O local isolado é um campo de estudos para cientistas que acompanham os efeitos da radiação sobre a natureza. Depois de quase 30 anos, a radiação diminuiu, mas ainda preocupa. Muitos acreditam que o entorno de Chernobyl permanecerá isolado do mundo por pelo menos 150 anos. E a seguir, som de qualidade com sucata. Gavetola, violicho e sucateria são alguns dos instrumentos nada convencionais criados por esta banda de músicos. O Repórter Eco volta logo mais. A banda brasileira faz um som de qualidade com instrumentos diferentes. São feitos com materiais recicláveis. Gaveta de madeira e até antenas parabólicas viram bateria, guitarra e violino. Tudo que toco, tu tocas é o nome desta banda, formada por músicos profissionais com vários anos de carreira que se dedicam a projetos próprios e ao acompanhamento de cantores e compositores reconhecidos pelo público. Fábio Veronese é guitarrista e, junto com o produtor Sérgio Feliz, desenvolveu a ideia de falar de reaproveitamento e combate ao desperdício por meio da música. Alaor Neves é baterista e pedagogo, educador em escolas musicais. Ricardo Moreira toca contrabaixo há mais de 20 anos. Emiliano Castro é violonista e compositor, transita por vários ritmos e canta também. Conforme vocês veem aqui, os instrumentos dessa banda não são nada convencionais e ninguém melhor do que os próprios músicos para apresentá-los para vocês. Então essa daqui, com afinação de viola caipira, é a gavetola, que é uma viola de 10 cordas. O nosso mestre dos magos, luthier de lixo, ele fez o braço do instrumento e encontrou uma gaveta e para ficar firme ela teve que ser bastante reforçada, é pesado para tocar, né? E a parte responsável pela amplificação são detritos também de material que costuma amplificar normalmente os outros instrumentos. E esse daqui é o violixo, que é a afinação de violão, uma quinta abaixo. Então ele foi inspirado no violão de 7 cordas, mas tem 6 cordas.
E o braço foi encontrado numa caçamba e a viola é irmã dessa daqui, né? Nasceram do mesmo móvel, provavelmente. Esse daqui, ele é cópia de uma bandola, que é um instrumento português, então eu acabei chamando de mandola. E aqui é uma guitarra, semelhante a uma guitarra, feita de lata também, e o braço é uma madeira mesmo, não tem nada de tão especial. O especial mesmo é que sai som, dá certo. O meu instrumento é um contrabaixo, ele praticamente é madeira, são várias madeiras coladas, resto de construção, batente de porta, estrado de cama velha, né? Que a gente batizou de sucateria. Então ela é feita de madeira, de caixotes, como vocês podem ver. É uma antena parabólica de prato, né? Ela tem esses baldes de plástico, esses restos de computador, de CPU de computador, né? E a ideia é que a gente execute músicas de alta qualidade com instrumentos que não exigem tecnologia nenhuma, que são lixo, na verdade. Até o figurino da banda foi confeccionado com restos de tecido. A maioria das músicas é de autoria deles. O CD já está pronto e a ideia é fazer shows, inclusive para estudantes, para difundir que é preciso repensar o uso dos recursos naturais. Eu fui aguçando o ouvido para ouvir o som das madeiras e foi uma surpresa enorme que a gente poderia fazer um sonzão com os instrumentos recicláveis. É um alerta, eu acho. Olha, dá pra gente... Não precisa jogar fora. Vamos usar o que a gente tem? Os recursos estão acabando. Então não adianta mais a gente ficar extraindo e continuar com essa cultura do extrativismo predatório. É que a gente usou demais do que não podia usar, né? Explorou demais o que não podia explorar. Então acho que está na hora. É um jeito da gente mostrar com a nossa arte que é só para dar um start, assim, ó, pessoal, vamos pensar um pouquinho só no que a gente está fazendo. A gente está fazendo tudo errado. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site, anote os endereços na internet, cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E o programa de hoje encerra com o pensamento do teólogo Leonardo Boff. Importante é saber, mas mais importante é nunca perder a capacidade de aprender. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá!